Vamos lá, pessoal, segunda parte. Aqui o bagulho fica louco, né? Eu fiquei pensando por muito tempo como que eu ia dar essa aula, né? Se eu ia fazer tom leve, se eu ia fazer brincadeira, e eu decidi que não. Eu não vou fazer brincadeira nessa aula porque essa aula é muito pesada e essa aula exige seriedade, né, da pessoa que tá dando, né? Então eu vou ser sério, Meu objetivo aqui é destruir o coração de quem tá vendo, né? Meu objetivo aqui é mostrar a verdade, mostrar o que aconteceu e como é dura essa verdade, né? Então vamos começar a estudar a sociedade açucareira, né? A sociedade da época em que o ciclo do açúcar se espalhou e foi o auge, né, do ciclo do açúcar. Vamos lá, vamos estudar essa sociedade então. De cara, uma sociedade desigual, né? E praticamente em todos os momentos da história isso acontece, né? Então a gente vai ter essa sociedade desigual em que muitas pessoas, a maioria das pessoas não tem nada e poucas pessoas têm muito, né? Então os senhores do engenho, eles vão ter grandes propriedades, prestígio, dinheiro, né? E, enfim, é, eles vão ter aí, né, toda essa situação e a maioria da população, que são os escravos, não tem nada, inclusive o trabalho deles é ser escravo, né? Que é a pior ação degradante que um ser humano pode passar na vida. Então a gente vai ter essa sociedade desigual quase estamental. Por que, que eu botei quase? Porque os homens livres, né? Que eles, vocês estão vendo aqui quem são os homens livres, né? São os ferreiros, capatazes, as pessoas que tinham que fazer trabalhos necessários, tá? São aqueles portugueses que vieram para cá que não tinham tanto prestígio, né? E esses portugueses, principalmente, né, descendentes de portugueses, claro que eles vão ser europeus, né, da onde que indígena e negro vai ter essa possibilidade de liberdade, né? Então essas pessoas, elas vão ter aí, tá, essa possibilidade de subir um pouquinho na pirâmide social e tal. Então por isso que não é totalmente estamental, beleza? Os homens livres, eles podiam ter uma liberdade maior. Os escravos não. Escravo é escravo e é isso aí, né? A gente vai ter uma sociedade patriarcal. O que, que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o senhor do engenho, né, homem, né, branco, ele vai ser então o cara que vai mandar em tudo. Uma sociedade patriarcal, uma sociedade onde a gente vai ter a figura masculina dominando e mandando em todos daquela sociedade. Tá? E uma sociedade rural porque é uma sociedade que se desenvolveu, né, nos engenhos de cana-de-açúcar, né, em toda aquela propriedade rural, tá? E essa aqui vai ser a primeira sociedade da história do Brasil. Uma das piores que a gente já teve. Olha que maravilha, né? A gente vai ter aqui um personagem muito interessante, tá? Que são as mucamas, tá? As mucamas ou amas de leite, enfim, elas eram escravas que serviam na casa grande. Então eu trouxe aí pra vocês, né, para não dizer que era só uma, foi só um caso isolado, né, que tem registro. Não, são várias e várias e várias mucamas que tiveram aí pelo Brasil. Então eram escravas negras, né, muitas vezes abusadas pelos seus senhores que serviam a ele, né? Nesse sistema patriarcal e machista, onde o homem mandava na mulher, né? Então, em vez né, para convidar a mulher para fazer relação sexual, ele dizia que ia usar ela porque ela era a propriedade dele, né? Propriedade e porque ela era escrava. Então, essas mucamas ou amas de leite, elas serviam na casa grande e passavam por situações degradantes, né? Elas eram abusadas sexualmente, precisavam amamentar os filhos que eram delas, né? Porque abusadas e nessa época não tinha camisinha bem, né, ainda. E também elas tinham que cuidar do filho da mulher do senhor do engenho, né? Que era traída frequentemente e aceitava isso, né? Porque o senhor do engenho é que manda, no fim das contas, né? Então toda essa situação, além de ter que ser, né, sofrer com agressões, sofrer com insultos por ser negra, o povo amaldiçoado, né? Toda aquela situação de legitimidade da escravidão. Então, um personagem aí que sofreu muito, né? Sofreu muito na história, né? E falando de escravidão, vamos já pular o slide, porque, né? Opa, o próximo slide é outra coisa, tá? Mas vamos pular dois, né? Falando de escravidão, então, né? A escravidão que começou lá em 1500 e alguma coisa, né? E foi até 1800 e pouco, né? 1888, se não me engano, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, né?
Então, para a gente ter uma noção aí, cara, são quase 400 anos de escravidão. 400 anos em que um homem é considerado uma propriedade privada, uma mulher é considerada propriedade privada. E isso dá o poder do senhor de engenho de abusar dela, porque é propriedade privada, né? Então não existe a ética que a gente tem hoje de que estupro é crime. Não, na época estava de boa, né? Pode estuprar. Ela é tua propriedade mesmo, né? É esse tipo de coisa que a gente tá falando, tá? Então, beleza, né? Mas vamos voltar aqui porque tem outras coisas para falar. A gente já tá falando aí de escravidão, que é um tema, né, que é muito importante, né? Por isso que eu falei para vocês que eu tinha que assistir essa aula, porque é muito importante. E a gente vai ver aqui como que era a estrutura desse engenho, né? Então a gente vai ter aqui o canaviar, né? O canavial, que é a plantação de fato, né? A gente vai ter aqui eito roça, né? Que era plantações minoritárias e tal. Morada de trabalhadores livres, sim, eles tinham uma casa melhorzinha, né? A senzala, senzala era o lugar onde os escravos moravam, a senzala afastada da casa grande, tá? A casa grande é a casa grande do senhor do engenho, tá? A senzala era afastada porque, né, o senhor do engenho não precisa ficar vendo o escravo, né? Que é isso, né, gente? O senhor do engenho vendo o escravo, né? Nem é pessoa direita, é minha propriedade, então fica afastado mesmo. A gente tinha a roça dos escravos, né? Plantações minoritárias. Isso daí, né? Tipo, às vezes tinha, né? Às vezes não tinha. A gente tinha uma capela, porque, é claro, a gente tem uma sociedade cristã, né? Jesuítas aí, né? Pregando e tudo mais. A gente tem o transporte de lenha para fornalha aqui, né? Mostrando cavalos, jumentos, transportando e tal. A gente tem aqui o engenho em si, com suas várias ramificações, suas várias funções, né? A caldeira, né? Fazia ali a queima, o purgar, a fornalha, a moenda, a roda d'água. E a gente vai ter também o transporte de cana, e é basicamente isso, tá, gente? Mas o que é mais importante, né? Três nomes principais, né? Casa Grande, Senzala e Canavial. Na Casa Grande, o senhor do engenho e a sua família. Na senzala, os escravos e o canavial, da onde vinha a cana, né? E principalmente aqui também o engenho, né? Claro, que fazia funcionar a economia do ciclo do açúcar. Beleza? Muito que bem. Vamos continuar então. Vamos estudar a escravidão. O período mais abominável, quem sabe, né? Da história desse país? Provavelmente, né? A escravidão. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre escravidão. No início, falando de Brasil, no início a nossa escravidão era indígena, tá? Então, quando teve o primeiro contato com o português, o indígena, ele foi muito bem agraciado, né? Então tinha escambo, né? Vamos trocar uma ideia aí. Passou alguns anos e o português cansou e começou a maltratar o indígena, começou a escravizar o indígena, né? Então, o português, inclusive, vai fazer aliança com algumas tribos indígenas, tá? Algumas etnias. Ele vai fazer aliança, por exemplo, com os tupiniquins, né? Que os tupiniquins eles eram meio rivais dos tupinambás, e os portugueses vão se aproveitar dos tupiniquins para caçar os tupinambás, né? Então, fazer acordo com os tupiniquins para caçar os tupinambás, né? Eles se aproveitavam das rixas, né? Entre tribos rivais para a benefício próprio para escravizar outros povos, tá? E aí a gente vai ter aí, mas por quê, né? Por que que mudou de escravo para negro? A gente tem alguns fatores principais, tá? A gente tem aí quatro fatores, eu diria que os dois de baixo são os principais, né? Primeiramente porque os indígenas, né? Isso vocês podem ver melhor com algum monitor de biologia, enfim, mas a situação de como os indígenas eles eram um povo à parte, né? E os europeus eles tinham esse isolamento, essa barreira geográfica. Os europeus trouxeram consigo várias doenças, viroses, bacterioses, né? Consigo que os indígenas não possuíam imunidade para lidar, né? Então, né, eu tô aqui passando por cima, né? Claro, não me aprofundei nesse assunto, mas os indígenas eles sofreram com essas doenças, né, que os europeus trouxeram consigo. Tá? E por isso, né, às vezes o indígena não conseguia nem trabalhar, de acamado, né, de doente mesmo. Outra coisa, indígena ele foge, né? Porque quem não fugiria, né? Quem não tentaria fugir? Só que o indígena conhece muito bem a terra que ele vive, né? Ele mora ali há muito tempo, então ele conhece, né, a floresta, ele conhece as rotas de fuga, né? Digamos assim. Então o indígena ele é difícil de encontrar depois que ele foge.
tá? Por isso até que vão ocorrer bandeiras de apresamento, né? Os bandeirantes aparecendo pela primeira vez aí. A gente vai ter uma aula bonitinha de bandeirantes, tá? Mas só para começar, os bandeirantes eram caras que iam lá e pegavam os indígenas para trazer de volta para a escravidão, né? Por exemplo. E só que isso acontecia, né, de maneira interna. Então, o senhor do engenho contratava um bandeirante para ir lá pegar o indígena e quando ele voltava, ele ganhava o dinheiro do, o senhor do engenho, né? Só que a coroa de Portugal, ela viu isso. E ela estava vendo que isso gerava um comércio interno, né? Quem ganhava o dinheiro no fim das contas? O bandeirante, né? Esse dinheiro não ia para a colônia. Então, essas bandeiras de apresamento, né? Elas geravam esse comércio interno e por isso esse foi um dos motivos, né? Para elas começarem a ser proibidas e a gente extinguir também, né? De uma vez por todas, a escravidão indígena. A gente tem também um outro que eu nem adicionei aí, tá? Mas também os jesuítas eles não gostavam dessa situação de escravidão indígena, tá? Porque eles consideravam que o indígena ele era um ser inferior, ele era é, um ser puro, né? Um ser, como é que se diz? Uma pessoa que tu acha, não sabe de nada esse daí, pô. Inocente. Eles consideravam os indígenas inocentes, né? Não conheciam nada de Deus. Era um povo para ser salvo, né? Então, os jesuítas, eles vão argumentar muito sobre isso, né? Vamos parar com a escravidão indígena porque eles não sabem de nada. O negro não. O negro é o povo amaldiçoado, né? A igreja ela frisa bem isso nessa época que o negro pode escravizar porque o negro, a cor dele já amaldiçoa ele, né? Ele já nasceu amaldiçoado, ele já tem motivo por si só para ser escravizado, né? Isso tô parafraseando a igreja, né? Olha só que coisa mais, né, valores, né? Olha só o valor da igreja nessa época. E a gente vai ter aí então esse tráfico negreiro sendo muito lucrativo, e esse foi o principal motivo, né? Porque os tumbeiros, né, a galera que ia lá pegar os escravos, né, eles vendiam, né? E esse dinheiro ele acabava indo muito para a metrópole, tá? E esse dinheiro indo para a metrópole achou legal, né? Então vamos oficializar. Então foi uma decisão da coroa portuguesa, tá? Vamos oficializar a escravidão negra, vamos oficializar então esse comércio de negros, tá? E isso virou uma prática institucional, tá? Recomendo para vocês pesquisarem sobre o termo necropolítica. Olha só, necropolítica é uma prática institucional quando a gente está fazendo algo, né? A gente está escolhendo como que vai proceder a morte de um determinado povo direta ou indiretamente. Pesquisa sobre isso, cara. É bem interessante e complementa bem essa aula. Mas enfim, vamos voltar aqui para ciclo do açúcar. Vamos fechar esse slide, pelo menos, né? Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês verem, ó, como que o negro era tratado. Olha como ele era bem tratado, gente. Nossa, nada a ver esse negócio, né, de racismo. O negro, ele era tão bem tratado, olha só. Como ele era bem tratado. Olha aqui, meu Deus, cara. Essa imagem, desde o meu ensino fundamental, ela me deixa assustadíssimo, né? Olha só o ser humano sendo tratado como um cachorro. Toma um biscoitinho, toma, querido, né? Olha só isso, gente. Andando aqui, recebendo comidinha da. Nossa, isso aqui me dá uma tristeza, cara. Sério, eu não consigo olhar para essa imagem sem ficar triste. Ser humano ser tratado assim como um bicho, como um. Olha isso. E aqui as mães, provavelmente deles, normal, porque não tinham o que fazer. Vai se rebelar contra isso? Né? Vai acabar morrendo, vai acabar sendo mais maltratado ainda. Então é uma situação triste, gente. Triste, 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 né? E é uma situação que não é nova aqui no Brasil, né? Não surgiu no Brasil. Os portugueses já praticavam a escravidão quando começaram o Périplo Africano, certo? Então, os portugueses incentivavam guerras entre tribos e reinos rivais, né? Eles faziam esse incentivo, né? E a gente tem que ter uma noção. Aí vai vir aquele cara que vai argumentar: mas as tribos e os reinos africanos, eles já praticavam a escravidão. Tá, beleza, eles praticavam, né? E estão errados também por isso. Não tô aqui passando pano para a escravidão. Eu tô querendo dizer o seguinte, né? Isso aqui é uma coisa que é fundamentada com base historiográfica. Isso aqui é uma coisa, é um fato, né, gente? Os africanos que praticavam a escravidão, eles não praticavam a escravidão com significado comercial. Além disso, quando praticavam, era dentro dos seus povos, né? Dentro das suas etnias. Não escravizavam outras etnias, outros povos, tá? No máximo tribos rivais, mas era a mesma etnia, o mesmo povo.
tá, gente? Então a gente vai ter, né, essa situação de que esses povos, eles não viam a escravidão como uma escravidão do tipo, você é minha propriedade. Eles viam como um laço de servidão. E isso é algo que você pode pesquisar para ter muito mais aprofundado, é claro. Mas a partir do princípio que não era uma escravidão do tipo, você é meu objeto, você é minha propriedade, eu vou fazer o que eu quiser com você. Não era assim. Era uma escravidão mais no âmbito de servidão, né? Então você vai trabalhar para mim, você, né, claro, é escravo, né? Você vai trabalhar para mim, digamos, forçadamente, mas eu tenho também você tem os seus direitos, eu tenho que cumprir as minhas obrigações com você. Eu vou te dar comida bonitinho, vou te dar água, uma casa, um teto para tu morar, né? Então tem essa situação de ter uma relação social. Praticamente aquela relação servil que a gente viu na Idade Média, tá? É claro, com suas peculiaridades, mas não era uma objetificação do ser humano, que foi o que aconteceu quando os portugueses chegaram na África, incitaram brigas entre povos rivais, etnias rivais, tribos rivais, né? E a gente vai ter então esse povo branco escravizando outro povo, outra etnia, né? Então a gente vai ter esse povo escravizando, esse povo pegando essas pessoas, comercializando essas pessoas. Então aqui a gente vai ter um significado comercial para a escravidão. E isso que torna ela uma barbárie, né? A gente torna seres humanos objetos, a gente torna os seres humanos passíveis de compra, passíveis de empréstimo, passíveis de venda. E isso é abominável, né? Por isso a escravidão é tão horrível como ela é. Por isso que a gente tem que estudar a escravidão dessa maneira, né? Com seriedade, né? Interpretando a situação, tá? E dando o real significado que ela tem. Uma barbárie, uma coisa maquiavélica e horrível que aconteceu na história do nosso Brasil. Tá certo, pessoal? Vejo vocês na próxima parte, que essa aqui já tá ficando gigantesca.